acha que vale sim, Alícia, é o Santos. O Santos está tentando atravessar a negociação com o Cruzeiro. Tem reportagem também aqui no UOL sobre isso, o Casão. Enquanto o Flamengo e o Gabigol brigam, tem outra possível briga a caminho, que é para contratar exatamente o atacante, como eu falei. O Santos viu o Cruzeiro encaminhar um acordo com a mesma 99 do Fla, mas ainda acredita que pode atravessar essa negociação. Ofereceu a ele 2,5 milhões por mês, entre salários e luvas, além da camisa 10, que voltará Então, a ser usada após a ausência da Série B. Ele ainda teria um bônus de 10 milhões se fizer 20 gols no ano, extras por artilharia de campeonato e um contrato de 3 ou 4 anos. Lembrando que o Cruzeiro ofereceu um salário inferior a 3 milhões e contrato de 3 anos, enquanto que o sim. Gabigol pediu 4. A diretoria do Santos aposta no fator emocional. Bom, não sei de onde esses caras estão tirando dinheiro, sobretudo o Santos, mas o fato é que tá de olho no Gabigol e no Neymar e tal. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, na questão dos 2 anos que o Flamengo, que o Gabriel tá mal. 23 foi todo mundo, né? 23 o Flamengo não ganhou título nenhum. Gerson não jogou nada, Pedro não jogou nada, ninguém jogou nada. Eles colocaram o Vitor Pereira, foi uma calamidade, não foi? Eles colocaram depois, foi o Sampaoli, né? Depois do Vitor Pereira. Sampaoli foi pior ainda, teve agressão no Pedro, que não tem nada a ver com o Gabriel, hein? O cara socou o Pedro, o Gabriel não tem nada a ver com isso. O time não ganhou título nenhum e não é só o Gabriel. Então, 23, o ano de 2023, eu não coloco na conta dele. Eu coloco na conta de todo mundo, principalmente na direção do Flamengo, que fez as escolhas de quem iria comandar. Certo? Então, o ano de 23 eu coloco na conta de todo mundo. 24 eu coloco na conta dele. 24, sim. Esse ano, cara, não se esforçou, não fez nada e tal. Agora, vamos passar para Santos e Cruzeiro. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O futebol, ele é um meio que tem alguns detalhes diferentes das outras profissões. Por exemplo, tem muitos clubes que preferem caras como o Gabriel do que um cara bonzinho que não fala nada, que fica ali, treina, se jogar, joga, se não jogar, não joga. Sabe? Se jogar, se for titular, beleza, aplaude. Se ficar no banco, também aplaude. Não dá problema nenhum internamente, mas também não acrescenta nada de comportamento, nada de nada. Né? O Gabriel é aquele cara que tem essas duas moedas, essas duas caras que a Alicia falou. Você vai querer o Gabriel? Ok. O Gabriel pode te dar o quê? Ele pode dar muitos gols, ele pode dar gols em decisão, ele pode te dar títulos, ele pode te dar um monte de coisas, porque ele deu pro Flamengo e deu pro Santos antes também. Né? Ele era artilheiro do Santos. Ele tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e foi pro Flamengo. Quando ele chegou no Flamengo, se eu não me engano, por 2 anos seguidos ou 3, ele foi artilheiro de todos os torneios que ele disputou. O Gabriel no Flamengo. Aí, por exemplo, o Santos está subindo agora da Série B. O Cruzeiro está formando um novo time. Esses 2 times precisam mexer com o ambiente. Precisam de alguma coisa que façam com que o próprio clube vire notícia, vire vitrine, sabe? Seja discutido em programas de televisão, em portais e tudo que existe de esporte, esses 2 clubes estão precisando. Porque o Cruzeiro, o Atlético, é indiscutível, gente. Não dá para esconder que a imprensa fala 10 vezes mais de São Paulo e Rio do que de outro lugar. Isso aí, sabe, não dá para tentar passar pano para nós, né, que hoje eu faço parte da imprensa. Hoje não, faz 30 anos que eu faço parte da imprensa. E é isso, gente. O Atlético estava na final com o Flamengo e só se falava de Flamengo. O Atlético está na final com o Botafogo e se fala do Botafogo. E é assim. Sempre foi. Eu acho errado. Eu não estou falando que é certo. Estou colocando uma questão que é real desde sempre. Para esses times terem espaço na mídia nacional, ganhando o campeonato, sabe? Fazendo uma grande campanha, como foi em 21, né? O Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, Hulk artilheiro, melhor campeonato, melhor jogador e tudo mais. Mas logo se para de falar. Então, o pacote Gabriel ele é bem pesado, mas ele oferece esse lado da moeda que eu estou falando. O outro lado da moeda é isso. Quem está contratando tem que ter na cabeça que é o seguinte: ele gosta de ser o centro das atenções, ele vai ser o centro das atenções de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal.
né? Ele vai ser influência, ele vai falar, ele vai fazer, ele vai aparecer, ele vai estar, sabe, em lugares, enfim. Esse é o pacote. Aí Pacote. a questão é o seguinte, né, Tirone e Alicia? Quem vai pôr o dinheiro é quem tem que avaliar se está valendo a pena. Perfeito. É. Exato. É o Marcelo Teixeira? Se o Marcelo Teixeira, se for dinheiro do Marcelo Teixeira, ele pondo dinheiro, é porque o Santos não acredito que tenha esse dinheiro para bancar o Gabriel. Então eu acredito que o Marcelo Teixeira tenha. Né? Se o Marcelo for bancar, ele tem que saber. E ele sabe. E ele topa. Exato. Se é verdade, né? Tem que ver se é verdade, o Santos vai atravessar, blá, 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 blá. Mas se for mesmo, o Gabriel, o Marcelo sabe o que ele está comprando. Inclusive, agora, lá no Cruzeiro é Pedrinho, né? O dono do Cruzeiro que vai pôr o dinheiro é o Pedrinho, né? O Pedrinho já não sabe tanto o que ele está comprando. Né? É isso. É uma empolgação. Né? Agora É o Marcelo empolgado. sabe o que o Gabriel é de lá. E tem E o outra Pedrinho coisa. gosta de mandar, né? Então, É. O Pedrinho gosta, quem manda aqui sou eu Então, decido, eu escalo e o tal. Gabriel não é mascarado hoje, gente. Vamos lá, hein? Vamos deixar as claras. O Gabriel era mascarado no Santos quando o Santos não ganhava. Que só ele fazia gol, ele já era mascarado. Verdade. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez, antes dele ir pro Flamengo. Tava se discutindo se ele seria pro Flamengo ou não, pro Esporte Espetacular. E a minha última pergunta foi essa. Eu falei, Gabriel, você é mascarado? Você se acha mascarado? Porque o comportamento dele é de mascarado. Né? E o comportamento dele não mudou daquele dia que eu falei, que eu perguntei isso, pro Flamengo. Muito pelo contrário, aquele comportamento aumentou. Foi pegando uma projeção nacional, né? Mesmo ele tendo ido mal no Inter de Milão, no Benfica, o ego dele não diminuiu, cara. Só foi aumentando. É isso. Muito bem, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos para mais um intervalo aqui na TV, mas a gente continua aqui na internet, lendo as mensagens de vocês. A gente volta já já, não saia daí. Ó, galera mandando aqui, ó. Ricardo Vilarouca, Gabriel é o jogador mais chato do futebol brasileiro. Ele pode até ser, mas ele chama muitas atenções, tanto que a gente ficou aqui meia hora falando dele, até agora. O velho tricolor fala, como contratar o Gabriel, quem contratar o Gabriel vai contratar uma bomba relógio. Também é verdade, Casagrande acabou de falar, exatamente isso. Augusto Esperança, a enquete não é correta. O afastamento é necessário para tentar proteger a todos. O Gabriel precisa de ajuda. Acho que o rancor tem impedido que ele saia do buraco. E as narrativas não ajudam. A nossa enquete, a pergunta é a seguinte. O afastamento do Gabigol pelo Flamengo foi correto, porque ele desrespeitou o clube, 84%. E errado, que deu mais visibilidade a ele, 16%. Veremos hoje, né? Porque ele prometeu ir no setor norte do Maracanã lá. Indiscutivelmente, ele chamou a narrativa para ele nessa história. Que mais aqui? O W. Rocha fala, Gabriel Barbosa, desagregador, vaza do nosso Flamengo. Não respeitou nem Felipe Luiz, nem o nosso Flamengo. Sandra Mara, Gabigol é um louco egocêntrico, mal educado, desagregador. Que é isso, hein? João Ratão, se nem o Zico é maior que o Flamengo, imagine esse palhaço desse Lil Gabi ex-gol. Já foi tarde. A propósito, esse Gabigol não passa de um narcisista mimado que se acha maior do que realmente é. Caramba. E o Caio Oliveira fala, Gabigol, quase 30 anos e com essas criancices. Edipo Almeida, Gabriel é um moleque mimado. Nunca foi pra bancária, vai agora o quê? Oi. Ele não é o único, hein? Tem gente Claro com mais não. de 30 anos claro que é criança não. faz tempo. E todo mundo também pede na seleção. Vamos combinar que a torcida do Flamengo até um ano atrás ele podia fazer qualquer coisa que a torcida achava legal pra caramba. Agora ele virou mimado. Não, ele sempre foi assim. O Casagrande pontuou bem, não é? Quando ele entrevistou o cara lá atrás, ele falou, tal, é assim. Ele sempre foi assim. É que agora ele tá incomodando o Flamengo.